A irmã Aila é uma presença doce e segura na causa humanitária e na vida de todos. Uma vez a cada 6 meses, ela nos comove trazendo moedinhas. Moedinhas que são doadas pelas crianças de uma das comunidades que ela atende. São crianças que também vivem com muito pouco e doam o pouquinho que pode, com muito amor, aprendendo com a irmã Aila as lições de Jesus. Essa é a essência da causa. Recentemente, irmã Aila nos acariciou com uma das afirmações mais belas que já ouvimos sobre o movimento da Fraternidade Sem Fronteiras. Ela disse: isso só pode ter nascido no coração de Jesus. Para nossa alegria, vamos ouvir agora as reflexões de irmã Aila Pinheiro sobre a parábola do bom samaritano. Bom dia. Vim aqui para falar um pouco com vocês sobre a parábola do bom samaritano. É uma parábola que já é bem conhecida. Então eu estava me perguntando o que será que eu ainda teria a dizer. E achei que primeiro deveríamos prestar atenção na conversa de Jesus com o doutor da lei, porque geralmente nós vamos direto à parábola, e a parábola foi dita por Jesus para responder a uma pergunta. Então é melhor olharmos que pergunta foi essa para entendermos melhor a resposta. Às vezes eu faço alguma aula, algum curso, e as pessoas gravam, e no final eu abro para a pergunta. Então eu começo a responder as perguntas e as pessoas reclamam, me escrevem dizendo: nós ouvimos a resposta, mas não ouvimos a pergunta, então não podemos aproveitar bem a resposta. Então a parábola do bom samaritano é uma resposta. E então, para entendermos melhor, é preciso prestarmos atenção à pergunta que foi feita para entendermos melhor a resposta. Em primeiro lugar, eu acho que essa parábola do bom samaritano nos orienta que somos todos companheiros numa estrada. E enquanto estamos nessa estrada de Jerusalém para Jericó, muitas coisas podem acontecer conosco ou com nossos companheiros de estrada. Se é conosco, merecemos cuidado, como é o meu caso agora. Se é com os nossos companheiros de estrada, nós deveremos cuidar deles, não é? Então, é nessa viagem, nessa jornada que nós traçamos, que é a nossa vida terrestre, somos todos companheiros nessa viagem. É muito interessante que a parábola, a iniciativa é de um doutor da lei. De repente, Lucas nos diz que um doutor da lei se aproximou de Jesus e fez uma pergunta, e é dito qual a intenção da pergunta. Talvez nós não tenhamos a ideia, achamos que esse doutor da lei é muito ousado ou desrespeitoso com Jesus, mas não é o caso. Isso é um julgamento precipitado de nossa parte. Era muito comum haver várias interpretações da Bíblia da época, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, era comum as pessoas terem interpretações diferentes e até eram orientadas a ter interpretações diferentes. Os doutores da lei diziam que a Torá, a lei de Moisés, tinha 70 faces. Era preciso olhar para cada uma delas. Então, o doutor da lei queria saber como que Jesus entendia a Escritura, e fez a pergunta a ele que é fundamental para o judaísmo e para nós que somos cristãos. O que a gente tem que fazer? Qual é a nossa participação para herdarmos a vida eterna?
para estarmos presentes na vida eterna, de forma digna. Não é? Então, nós temos que traçar a nossa caminhada tendo em vista esse objetivo, a vida eterna. E essa deve ser a nossa preocupação fundamental, e era também a desse rabino. Então, Jesus devolve a pergunta a ele, porque afinal de contas, ele é um especialista nos textos da Escritura, da lei de Moisés. E pergunta, o que está dito na lei e como que tu interpretas o que está dito? Então, o doutor da lei resumiu todo o Antigo Testamento no mandamento do amor. Que isso aí os rabinos, 50 anos antes de Jesus, já diziam. O resumo da lei de Moisés, da lei divina, é o amor. Que há um texto do Deuteronômio 6:5 que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. Isso está no Deuteronômio. É o amor a Deus. Mas em Levítico, não é? No Levítico 19:18 tem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente se engana, acha que foi Jesus que ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Não foi. Já está no Levítico, faz parte do Antigo Testamento. O que Jesus ensinou foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento, a medida do amor pelo outro sou eu mesmo, é o amor que eu tenho por mim. O amor que eu tenho por mim, o que eu quero para mim, devo querer para os outros. Mas, no caso do ensinamento do amor dado por Jesus, Jesus é a medida do amor. Amarás como eu vos amei. Então, eu devo amar o meu próximo como Jesus me ama e ama o meu próximo. É um mandamento diferente, mais exigente. Não é? Bom, mas ele disse só o que estava escrito na lei, ele não disse como que ele interpretava. E então, Jesus disse: pois bem, você respondeu corretamente. E ele disse: faça isso e viverás. Quer dizer, se amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, já tem a vida eterna. É isso que é a vida eterna. Está certo, não está errado. Ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo. Está perfeito. É isso mesmo. Mas aí o doutor da lei quis justificar-se e disse: e quem é meu próximo? Mas aí é muito interessante essa pergunta, porque quando o Levítico fala que se deve amar o próximo, não é? O Levítico começa falando dos compatriotas. Ele disse: não te vingues e não tenha ódio dos teus compatriotas, do membro do teu povo. Ponto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não se sabe, só pelo texto do Levítico, se o próximo é o compatriota ou se a frase amarás o teu próximo como a ti mesmo já é outro assunto. A gente não sabe se essa frase ama o próximo como a ti mesmo, se é uma continuação de não te vingues do membro do teu povo, não queira mal, etc. Então, o doutor da lei tem a pergunta do doutor da lei é: qual é o limite, a fronteira, o campo de ação do amor ao próximo? Quer dizer, quem é o meu próximo é este que está do meu lado? É quem eu tenho afinidades? É um membro do meu povo? É um membro do meu grupo religioso? Quem é ele, afinal de contas? Porque o versículo ficou difícil de interpretar. E por isso ele não interpretou, ele apenas citou. Não é? Então, na realidade, ele quer que Jesus delimite o campo de ação, porque em hebraico, que é a língua que eles estão falando e a língua que os textos estão escritos, o amor é o cuidado. O amor em hebraico não é um sentimento.
É mais do que isso. Primeiro se cuida e depois se sente alguma coisa, não é? Então, primeiro se faz algo em favor de alguém, se tem um compromisso com alguém e depois se tem um sentimento de afinidade. Mas o amor em hebraico começa com uma ação e depois é que vem o sentimento que é despertado pela ação. Então, quando a Fraternidade Sem Fronteiras, as pessoas que ajudam, fazem algo pela África, pela Venezuela, pelas crianças com microcefalia e diversas coisas, nem conhece essas pessoas. Que sentimento tem por essas pessoas, não é? Então começa a fazer alguma coisa e depois, quando conhece, como conheceram as meninas aqui, não é? Essa juventude, aí se encantam, não é? Aí nasce um sentimento mais forte de afinidade com elas, mas já amou antes, já amou na atitude de doar, de fazer alguma coisa, de se preocupar com essas pessoas, não é? E quantas pessoas são ajudadas e que não chegamos nem a conhecer, nunca entramos em contato com elas. Como pode nascer um sentimento de afetividade se eu nem encontro com elas? Quer dizer que o amor é muito mais do que se sentir afim com alguém, né? Então o doutor da lei quer saber o seguinte: qual é o meu campo de ação? A quem que eu devo de fato cuidar e ajudar? E aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. E uma das coisas que nós merecemos prestar atenção nessa parábola é o seguinte: ele diz que os assaltantes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Quando diz que arrancaram-lhe tudo, que esse termo significa que tiraram inclusive as vestes dele. E quando tiraram as vestes dele, ele é apenas uma pessoa nua, semi-morta, que está caído numa estrada. Não dá para identificar. E Jesus diz isso de propósito. Não dá para saber quem é este homem caído. Não dá para saber. A estrada ali era muito perigosa. Ajudá-lo seria correr um grande risco. E eu não sei quem ele é. Eu não sei porque lá, ainda hoje, não é? Se sabe a etnia das pessoas, a classe social, o vínculo religioso que a pessoa tem a partir das vestes. A forma como a pessoa se veste diz a qual grupo pertence. Quando arrancam as vestes desse homem, não se sabe se ele é pobre, se ele é rico, se ele é um bandido, se ele é um sacerdote, se ele é um samaritano, um judeu, um romano, um soldado romano, não se sabe nada dele, nada. Ele se torna um anônimo, um total desconhecido. Não dá para identificá-lo, não dá para saber quem é. Ajudá-lo pode ser ajudar um bandido. Mas o samaritano, ele rompe todas as barreiras, todas as fronteiras que possam existir ali naquele momento. Ele ajuda sem saber quem. E ele ajuda porque diz que ele foi movido de compaixão. Quando ele se deixou mover de compaixão, ele se aproximou. Então, o que Jesus faz é uma virada na pergunta do doutor da lei. Não é quem é o alvo do meu amor, não é quem é o alvo do meu cuidado, não é quem é o alvo da minha benevolência e da minha beneficência. É que eu devo me tornar sujeito, devo dar ação amorosa. Não é quem é meu próximo, é quem foi o próximo, quem se aproximou. Ele dá 3 opções. Quais dos 3 se aproximaram? Qual dos 3 foram sujeitos do amor? Praticaram o amor? Então a pergunta do doutor da lei é: a quem não é, eu devo favorecer com o meu amor? E a pergunta de Jesus é: qual dos 3 favoreceu alguém que estava precisando de cuidado? Então o samaritano, ele
se tornou próximo de quem estava caído, anônimo, ferido, e fez isso com todos os cuidados que poderia fazer. É elencado todos os cuidados, até mesmo quando ele tem que partir, ainda cuida de longe. Então, essa parábola é a parábola de fraternidade sem fronteiras, porque é a fraternidade sem olhar a quem. E como isso é importante? Por quê? Porque as pessoas ficam perguntando, mas você não tem pobres bem aqui no Nordeste, você não tem pobres no Brasil, por que vai ajudar o que está fora? É porque quanto mais caído na estrada, quanto mais ferido, mais eu devo me aproximar. Porque as pessoas me comovem de compaixão, e aí eu vou ajudar. Quando as pessoas estão perguntando por que não ajuda esse e ajuda outro, elas estão dizendo que a fraternidade deve ter um limite, deve ter uma fronteira, e que a fronteira tem a ver com a afinidade. Eu tenho que ajudar o lugar onde eu moro, eu tenho que ajudar a pessoa do meu grupo religioso. Quando se diz fraternidade sem fronteira, quer dizer que eu devo me comover de compaixão e devo ajudar, porque alguém precisa da minha ajuda. E eu não devo olhar se é aqui no Brasil ou se é em outro lugar. Eu devo só saber, alguém precisa da minha ajuda. Então eu devo ajudar. Então é isso que vim dizer para vocês, que o samaritano, ele fez tudo o que estava ao alcance. E ele representa todos nós que ajudamos alguém no mundo inteiro. Ele representa aqueles que ajudam com dinheiro porque ele deixou dinheiro para alguém cuidar. Ele representa aquele que ajuda de longe porque ele viajou e deixou alguém cuidando. Ele representa aquele que pegou as coisas que mais tinha e deu para ele, porque quando ele abriu mão do vinho e do óleo, ele abriu mão do kit salva-vida, que era o kit salva-vida das pessoas naquele tempo, era vinho e óleo, para os ferimentos, para estancar um sangramento, para ajudar a cicatrizar. Ele deu do seu kit salva-vidas para aquele homem. Ele deu da sua montaria, ele o carregou. Ele representa aqueles que estão perto, que estão lá cuidando das feridas. E ele representa os que estão longe. Esta aqui é a nossa parábola. Fraternidade sem nenhuma fronteira. Muito obrigada.